ministrando a palavra de Deus. A igreja quer receber o servo de Deus com boas-vindas. Coloque-se de pé, por gentileza. Como nós vamos viver ao servo de Deus essa noite? Em nome de Jesus. Ainda de pé, por favor, ele já estará ministrando a palavra de Deus. Muito bem. Também está presente a esposa do convívio. Cadê a esposa do convívio? Por favor. Dê um sinal. Está aqui. Aí é tão pequeno, né? Muito bem. A igreja quer receber a família com boas-vindas, digamos. Em nome de Jesus. Muito bem. Ainda de pé, por favor. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra retornar ao Jandaia e participar mais uma vez desse simpósio na Escola Bíblica Dominical, rever os irmãos. E eu tenho certeza que os irmãos já puderam aprender bastante. E mais do que isso, eu acredito que todos vocês estão com o coração cheio de esperança e de consolação. Porque Paulo, falando sobre a volta do Senhor, sobre os novos céus e nova terra, sobre a esperança do cristão, ele dizia: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, as palavras da bendita esperança. Então, mais do que tudo, eu acredito que cada um de vocês deve estar mais feliz com Jesus e com mais sede do céu. O meu tema para essa noite é falar sobre a eternidade com Deus, ou eternidade com Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João e o versículo 47. Evangelho de João, capítulo 6, apenas o versículo 47. Os irmãos acompanhem visualmente e ajudem se houver alguém que não tem Bíblia para acompanhar a leitura. Todos vamos contar? Diz o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Glória seja Deus. Irmãos, falar de eternidade não é muito fácil. E aliás, eu costumo dizer que a igreja de Jandaia gosta de uns temas bastante espinhosos dos seus congressos, suas festas, seus simpósios, e graças a Deus por isso. Nos leva a nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas falar de eternidade é um assunto bastante complexo. E este assunto tem ocupado a mente dos homens em todos os momentos da sua história, pelo menos de duas formas. A primeira delas é a curiosidade. Muita gente, cristãos ou não cristãos, fica imaginando como seria a eternidade, como seria o céu, como seria o inferno, como seria viver além do tempo e do espaço, uma outra dimensão de existência, e gosta de ficar alimentando a sua imaginação. Qual vai ser a nossa ocupação no céu? Será que eu vou conversar com os anjos? Será que eu vou reconhecer meus entes queridos? Será que lá no céu tem comida, tem bebida? Como será que é a cor da cidade celestial? E uma série de outras perguntas e indagações que a Bíblia não responde. A Bíblia não nos dá todos os detalhes de como é a vida eterna, mas a Bíblia dá com bastante clareza como obter a vida eterna. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Agora o resto é surpresa que nos aguarda. E eu posso dizer com bastante humildade, muitas coisas a respeito do céu eu simplesmente digo, não sei. E para muitas dessas tópicos que os irmãos estudaram nessa noite, eu também diria, não sei como é que funciona. Só sei uma coisa: Jesus vem e passar a eternidade com Ele é tudo que me importa. O resto eu descubro lá. E vai ser só descoberta de alegria, de gozo e de satisfação. Mas o homem tem curiosidade sobre o céu. E não somente a curiosidade leva o homem a ficar imaginando acerca da eternidade, mas também a angústia diante da morte. O ser humano sente a sua mortalidade
fim. A certeza da condenação do homem o leva a um estado de angústia e ele deseja uma resposta. A vida é mais do que essa realidade debaixo do sol e de correr atrás do vento. Há uma eternidade. O homem, em seus momentos de angústia, também pergunta isso. E eu tenho algo a dizer para vocês. A humanidade está condenada. O homem não tem condições de vivenciar a eternidade. Esse planeta está condenado. Os seus recursos naturais estão acabando. Logo, logo não haverá água em quantidade suficiente para todos. Logo, logo a terra talvez não poderá produzir comida em quantidade suficiente. O ar se torna cada vez mais irrespirável. A população cresce desenfreadamente, principalmente nas áreas mais pobres do planeta. Esse planeta não vai durar para sempre. O homem não pode desfrutar da eternidade. Nós vivemos em um universo que é aquecido por uma estrela. E este sol não tem condições de irradiar sua luz e calor para todo sempre. Um dia esse sol vai se apagar e esse sistema solar vai entrar em colapso. A física diz que o nosso universo está vivendo um processo de decomposição, ou seja, a raça humana está condenada. Os mesmos antibióticos que nos garantiram a vitória sobre uma série de doenças também são os mesmos que estão tornando os vírus cada vez mais e mais resistentes. E alguns alergistas, algumas pessoas que lidam com essa questão de infectologia, temem que chegará um dia em que surgirá uma nova raça de vírus resistente a qualquer tipo de antibiótico inventado pelo homem e possa levar a raça humana à condenação. O homem está condenado, a raça humana está condenada. Chegará um dia em que ela será extinta. Seja de uma forma ou de outra, a eternidade, na visão do homem, é um sonho. E a sua realidade lhe causa angústia. Então, cada religião tenta oferecer uma solução diferente para a questão da eternidade. Há grupos que tentam elaborar a virtude como caminho para a eternidade, e ainda outros grupos que tentam negar totalmente a ideia da eternidade. O materialista diz simplesmente isso: olha, não existe céu e não existe inferno. A vida é simplesmente isso, uma correria sem sentido. Acordar de manhã, comer arroz e feijão, trabalhar, dormir, repetir isso diariamente até o momento que você vai morrer e tudo vai se acabar. O budismo ensina que a felicidade do homem consiste no dia em que ele chegar a ser nada. Não existe vida eterna. O máximo que podemos querer é deixar de desejar todas as coisas. E aí vamos chegar ao nada e encontraremos a felicidade. A angústia do homem o leva a fantasiar uma forma ou de alcançar a eternidade ou até mesmo de negar a eternidade. E Jesus disse: quem crê em mim tem eternidade. Por que o homem se encontra angustiado diante dessa situação? Porque, querendo o homem ou não, Deus colocou no coração dele a sede pela eternidade. Como está escrito lá no livro de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que todos nós temos sede de que o bem vence o mal. Por isso que todos nós gostamos da beleza. Por isso que nós apreciamos a bondade. Por
toda a raça humana. Quer aquele que tenha Cristo ou não, existirá eternamente. Só que uns existirão no estado de morte eterna e outros existirão no estado de vida eterna. Vida na Bíblia nunca é simplesmente existir, mas vida é desfrutar de qualidade. Então, quando Jesus vem e diz que daríamos a vida eterna, ele vem falar de uma qualidade de vida que é superior a qualquer coisa que nós possamos imaginar. E essa vida eterna, conforme a Bíblia descreve, é a vida sem as limitações que o pecado tem trazido na nossa realidade. Vida eterna é vida livre do pecado. Não é simplesmente existência eterna, mas é vida com qualidade, vida em abundância. Quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é disso que ele está falando. Uma nova maneira de viver, através do qual o poder do Evangelho nos leva a descobrir uma alegria, um propósito, uma comunhão, um sentido que fora de Jesus é a morte. Por isso que Paulo fala que quem está separado de Cristo está morto em seus delitos e pecados. Ele existirá eternamente separado de Cristo, mas estar separado de Cristo é a mesma coisa que ter a morte. E ter Jesus é ter a vida eterna. Essa semana eu li uma frase horrível na internet, em que o autor disse o seguinte: olha, se for para viver para sempre, até o inferno para mim já quer lugar. Vida eterna não é existir para sempre. Vida eterna é estar para sempre ao lado de Jesus Cristo. Estando com Jesus Cristo, em qualquer circunstância, desfrute de vida em abundância. Fora dele não tem quebra-galho, não tem jeitinho. Qualquer situação não resolve. Eu estou morto. Sendo assim, meus irmãos, acerca desse tema, vida eterna, o que eu posso afirmar? Eu tenho 3 afirmações para os irmãos. Em primeiro lugar, vida eterna é uma continuação do que há na terra. Quando começa a vida eterna começa agora. Quando eu recebo a vida eterna, todo aquele que recebe a Cristo já recebe a vida eterna. Como disse Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz terá a vida eterna, virá a ter a vida eterna, mas quem ouve o Evangelho e reconhece que Jesus é o único Salvador, é o único Senhor, é o perdoador, é o doador de uma nova esperança, recebe a vida eterna. Passou da morte para a vida e não entrará em condenação. A vida eterna começa na vida temporal. Eu entro na vida eterna quando eu escolho seguir o doador da vida eterna. Então, nós ainda não entramos no céu, mas o céu já entrou em nós. Então, não preciso esperar o final de todas as coisas para já desfrutar o céu. A vida da igreja é já desfrutar o céu na terra, porque o céu já entrou em nós. Nós já temos a vida eterna, temos o nome escrito no livro, a garantia que quando terminar todas essas coisas, vamos estar do lado das ovelhas e não dos bodes, vamos ter considerado peixe bom e não peixe ruim, vamos dizer Jesus Cristo é o Senhor com alegria, porque estaremos com Ele, e não dizer Jesus Cristo é o Senhor, porque reconhecemos tarde demais que vivemos um mau uso da nossa vida. Então a vida eterna começa quando eu faço um bom uso da vida de agora. Primeiro, quando eu sigo a Cristo, e segundo, quando eu realmente me esforço em aproveitar o céu na terra. Irmãos, ouçam. A grande sabedoria da vida do servo de Deus consiste em remir o tempo, encarar a vida como uma oportunidade de cada vez
vez mais tomar decisões certas e acertar mais. Eu aproveitei o céu hoje, amanhã eu quero aproveitar mais. Na terça-feira eu vou aproveitar ainda mais do que eu aproveitei na segunda e no domingo. Na quarta, ninguém me segura. Vou seguir todas as nuvens por Jesus. Na quinta, vai ser maior ainda aquilo que eu vou experimentar. A alegria do céu já é uma realidade presente hoje. A paz do céu já é uma realidade presente hoje. A santidade do céu já é uma realidade presente hoje. A justiça do céu já é uma realidade presente hoje. Por isso que a igreja é um povo que anda em diferença, anda com valores diferentes da realidade do mundo, porque é um povo que está vivendo o céu na terra, porque anda com Jesus Cristo. E quando chegar o final de todas as coisas, não será uma novidade no sentido de algo que vai ser inaugurado, mas eu vou desfrutar 100% daquilo que eu já comecei a viver aqui na terra. Fomos gerados por uma semente incorruptível. O céu invadiu a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Viver o Evangelho é desfrutar da eternidade, é ter a semente do céu dentro dele. Quem nasce duas vezes pode até morrer uma, mas quem não nasce duas vezes, quem nasce apenas uma vez, irá sofrer duas mortes, que é a morte física e a morte eterna. Da mesma forma que a vida eterna é uma continuação da vida eterna que se inicia na terra, a morte eterna também é uma continuação da escolha que foi feita na terra. Eu escolhi viver com Jesus. No final da história, estarei para sempre com Jesus. Aleluia! É uma continuação, não é uma inauguração. Eu escolhi viver longe de Jesus. Eu já estou vivendo o inferno na terra, porque eu não tenho a alegria que Jesus dá, eu não tenho a paz que Jesus dá, eu não tenho a sabedoria que Jesus ensina, eu não tenho o poder que Jesus confere, eu não consigo me relacionar como Jesus deseja, eu não tenho a felicidade que só Ele tem para me dar, eu não tenho meu coração preenchido por Ele. Eu já vivo o inferno na terra. E ao passar desta vida, será simplesmente uma continuação da minha escolha, porque céu e inferno dão testemunho da justiça de Deus. Aleluia! Quem não quer viver o céu agora, não vai viver o céu na eternidade. Só vai viver o céu na eternidade quem já está disposto a viver o céu agora. É interessante sobre essa questão do céu ter entrado em nós. Eu li um testemunho de um diácono, um homem de Deus, um homem espiritual, que ele ficou doente, ele teve uma depressão, e no meio daquela crise de depressão, ele achava que não era mais um bom crente e que ia para o inferno. E os irmãos chegavam para consolá-lo: por favor, irmão, não pense isso, você está enganado. O irmão está que nem azar, está abatido pela essa inferno. Não, eu vou para o inferno, eu sou um péssimo crente, não adianta. Mas irmão, para com isso. Não adianta, eu estou até imaginando como é que vai ser minha vida no inferno. Eu, diácono fulano de tal, vou chegar no inferno, eu estou até imaginando. Irmão, como é que imagina que vai ser tua vida lá? Ah, vou chegar lá, vou fazer uns cultos de oração no inferno, mas não tem jeito, no céu eu não entro. Veja, mesmo aquele irmão doente, não raciocinando bem, a semente do céu estava impregnada de uma tal forma no coração dele, que mesmo no inferno ele se imaginava louvando a Deus, trabalhando para Jesus, fazendo culto de oração, por causa que eu falei: entra no céu quem primeiro o céu entrou nele. Agora vai imaginar o oposto. Você aqui na terra não gosta de crente. Como é que você vai passar a eternidade dos crentes? Aqui na terra você não suporta música religiosa. Não, bota um creu aí pra mim. Lá no céu, o coro celestial louva incessantemente o Criador. Aqui na terra você diz: eu mando em mim mesmo e eu faço o que o meu nariz determina. Lá no céu, a visão que João teve foi de um enorme trono,
que mostra que lá a vontade de Deus é feita eternamente, perfeitamente. Eu confio na minha capacidade. Lá no céu se mostrará eternamente a graça do Redentor, que mostra que Ele é capaz e nós não. Eu não quero saber desse negócio de Bíblia. Lá no céu você vai estar com o autor da Bíblia. Só entra no céu quem vive o céu hoje. Se você que ainda não está vivendo o céu hoje, você tem a oportunidade de se colocar diante de Jesus, que não te trouxe aqui por acaso, e dizer: Senhor, eu me arrependo, e eu quero crer na Tua palavra, te aceitar como meu Salvador e o meu Senhor, e começar a experimentar o céu na terra, andando contigo. E você que já o aceitou e tem a vida eterna, em nome de Jesus, diz tudo que você tem. Não faça que teu filho mais velho: Pai, o Senhor é muito malvado, o Senhor é muito injusto. Por quê, meu filho? Esse teu filho gastou tudo que o Senhor tinha com meretrizes. Ele volta para casa sujo, esfarrapado. O Senhor vai dar um beijo nele, abraça ele, mata o bezerro mais gordo e faz uma festa. Enquanto eu, que estou contigo do teu lado, sempre te servir com fidelidade, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para fazer um jantar com meus amigos. Meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Não seja como o filho mais velho. Estava do lado de uma riqueza imensurável e não sabia desfrutar. Se alguma coisa tem te dado a alegria do céu da tua vida, a paz do céu, a justiça do céu, a santidade do céu em seus atos, palavras e pensamentos, hoje é a chance de buscar um avivamento para que o céu realmente seja real hoje em nossa vida, aqueles que já creem em Jesus Cristo. Vida eterna é muito mais do que uma posse futura, mas é algo que Deus já faz em nós, que é a eliminação do poder do pecado, que me leva a viver o inferno na terra e na eternidade. Mas Jesus, pelo poder da sua palavra, da sua graça e do seu Espírito, vai limitando esse poder de sorte que eu vou vivendo cada vez mais o céu na terra. Por isso que João fala: todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro, deseja viver cada vez mais o céu na terra. Em segundo lugar, vida eterna é a vitória dos propósitos de Deus. O pecado foi uma tentativa de colocar Deus em segundo plano. Satanás quis fazer seu trono acima do trono de Deus e pecou. Adão e Eva tentaram se tornar iguais a Deus e pecaram. Por causa disso a terra foi amaldiçoada, o homem ficou sujeito à morte, à velhice, à enfermidade. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou disse que era bom, porque o propósito de Deus é coisa boa. Deus não gosta de coisa ruim, Deus não gosta de coisa mal feita, Deus não gosta de coisa meia boca. Mas é o pecado e tenta destruir o propósito bom de Deus. A história do céu mostra que no final ele vai fazer a reviravolta completa. Olha, o meu propósito está de pé, tudo é bom de novo. Na eternidade, essa natureza que está amaldiçoada será restaurada. Pedro diz que aguardamos novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. E ouça-me, Paulo diz que a natureza aguarda com ansiedade a redenção dos filhos de Deus. O homem rejeita a palavra do Evangelho, mas a natureza sabe que o que há de vir virá e não tardará. E aguarda com ansiedade e expectativa a restauração final de todas as coisas. A natureza irracional é uma vergonha para a incredulidade do homem racional, porque eles aguardam com ansiosa expectativa
definitiva a restauração de todas as coisas. A natureza será restaurada e estará em harmonia com o homem. O homem não destruirá mais o planeta, porque Deus não criou o homem para isso, e nem a natureza será uma ameaça mais para o homem. O homem vai estar em paz consigo mesmo. Não vai haver mais dor de consciência. No céu haverá perfeito conhecimento, perfeito entendimento. Paulo disse: agora eu conheço em parte, mas lá verei como sou visto, conhecerei como sou também conhecido. Alegria, paz. O homem estará em paz, em harmonia consigo mesmo. O céu também será o lugar em que o homem estará em harmonia também com o homem. Primeiro lugar, porque lá só vai ter gente que quer viver o céu. No céu não tem tráfico de droga. No céu não tem pornografia. No céu não tem boteco. No céu não tem assassino. No céu não tem ladrão. No céu não tem pessoas que causam maus relacionamentos. No céu não tem filho rebelde. No céu não tem esposo infiel. No céu não tem mulher que perturba aqueles que estão ao seu redor. No céu não tem político desonesto. No céu não tem imposto de renda que vai tudo de graça. Mas no céu pode-se viver um em harmonia com o outro. No céu não há necessidade de perdão, porque ninguém vai pecar com o seu próximo. No céu não haverá falsidade, porque um vai saber sempre dar o ombro para o outro. No céu haverá perfeito entendimento. No céu não haverá racismo, porque todos se verão como iguais diante do trono do Cordeiro, lavados do mesmo sangue, desfrutando da mesma graça. No céu não haverá ciúme. No céu não haverá mentira. No céu finalmente o homem vai poder estar em harmonia uns com os outros, e no céu só estarão os melhores. Não os melhores pelos seus méritos, mas os melhores porque aceitaram a graça de Deus. No céu você vai encontrar os apóstolos. No céu você vai encontrar os profetas. No céu você vai encontrar gente que vale a pena passar a eternidade. No céu você vai encontrar os mártires. No céu você vai encontrar aqueles que não negaram a fé. No céu você vai encontrar a igreja de Jesus Cristo, que vai ser uma bênção, passar a eternidade com esse povo. E isso realmente é qualidade de vida. No céu não vou ter que passar a eternidade com qualquer um que tentaria perverter a perfeição do céu. E aliás, o propósito de Deus, como eu disse, é coisa boa, e o céu é o lugar de perfeição. O céu será o lugar onde a atividade do homem será plenamente aperfeiçoada, porque o livro de Apocalipse diz que no céu serviremos a Deus. Eu lamento se alguém aqui achava ou tinha fantasia de chegando no céu, ia fazer um belo travesseiro de nuvem e tirar um cochilo de 3 ou 4 mil anos, mas o céu é lugar de trabalho. Chegando lá, diz o texto que os seus servos o servirão. Mas ouça-me, o céu começa agora. Então esta igreja, se quer ter esse nome de igreja, é uma igreja que serve. Porém agora nós vivemos uma realidade limitada pela nossa fraqueza e pelo pecado que enfrentamos. Mas todos nós sabemos o que é a alegria de ter gastado um dia servindo a Deus. Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo dizendo: hoje eu fui útil para o Senhor. E lá no céu, na eternidade, seremos para sempre úteis para Deus, de uma forma que sequer podemos imaginar, e teremos o coração repleto de uma felicidade de por ter alcançado o propósito da nossa existência. Porque Deus criou para que fôssemos úteis e o servíssemos. Lá no céu louvaremos a sua
Espírito Santo está longe. Lá no céu, meu entendimento será diferente. Então eu vou poder me ocupar e louvar a Deus como Ele merece. Eu vou poder ser útil de uma forma que eu não fui útil aqui na terra. O céu é um lugar onde meus esforços, onde eu só vou produzir coisa boa. E mais importante, o céu será o lugar onde a comunhão com Deus não terá limites. Agora eu não vejo, mas chegará um dia em que eu verei. Hoje eu ando por fé, mas chegará um dia que eu vou andar por vista. Hoje eu ando em mistério, mas chegará um momento que não haverá mais mistério. Hoje nós reunimos um templo, mas chegará um dia que não haverá mais templo. Que vai se cumprir o que diz Apocalipse: aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Ele será o seu povo, Ele será o seu Deus, habitará eternamente com eles. Companheirismo de Deus, amizade de Deus, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Agora é tudo bom, tudo perfeito, porque o propósito de Deus prevaleceu. E eu acho interessante que a Bíblia diz que o reino está planejado desde antes da fundação do mundo. Os erros da história não ameaçam os planos da eternidade. Deus sabia que o diabo ia pecar. Deus sabia que Adão ia pecar. Deus sabia que nós iríamos pecar. Por isso que o reino está preparado desde a eternidade. Louvado seja Deus. Quando foi inaugurado, quando chegar no final de todas as coisas, diabo, você achou que tinha tomado controle da situação? Você achou que tinha conseguido destruir o homem, destruir a terra, lançar a maldição sobre eles? Sinto muito, o reino está preparado desde a eternidade. Você perdeu o tempo, você e mais alguns que quiseram ganhar a tua história, mas o reino preparado desde antes da fundação do mundo está aqui, porque a eternidade é o lugar onde o propósito de Deus é cumprido. É o lugar em que eu e você vamos ser quem nós temos que ser. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração, porque Deus quer que sejamos pessoas com uma qualidade de vida diferente. Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus. Todos nós vivemos abaixo desse plano, e quem tem Cristo e descobre a vida eterna começa a viver aos poucos o que é esse plano. Mas o céu é o lugar que o propósito de Deus para mim e para você é cumprido perfeitamente. E para finalizar, a eternidade é um lugar marcado pela identidade. Na eternidade, o crente continua sendo crente. O não crente continua sendo não crente. E Deus continua sendo Deus. É misterioso o que eu vou falar aqui agora. Mas, quando Deus criou o mundo, Ele criou o tempo. O Salmo 90 diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. O que é o tempo? Tempo é a medida de mudança da matéria. Matéria envelhece, se transforma, se altera. Deus é espírito, Deus não é matéria. E outra, todo aquele que muda, ou muda para pior, ou muda para melhor. Deus não precisa melhorar, e Ele também não pode piorar. Então Deus vive fora do tempo. Quando Ele criou a história, quando Ele criou o mundo, Ele criou o tempo, criou a história, e Deus age na história. Deus vive uma realidade totalmente superior à nossa, mas Ele invade a nossa história, porque Ele quer que dividamos essa eternidade
excelência em nós. Porque Ele planejou que nós fôssemos sua imagem e sua semelhança. E lá no céu, Deus vai poder olhar e falar: realmente, aqui está minha imagem e minha semelhança. Bendito seja Deus. Ele continuará sendo Deus e nós o serviremos por toda a eternidade. Foi para isso que Ele te planejou, para compartilhar na sua vida algo que é dele. Eu não estou ensinando a deificação do homem. No céu você não se torna anjo e nem Deus, você se torna servo, e servo fiel, mas porque você vai compartilhar de algo que Deus vai querer investir na tua vida. Deus continuará sendo Deus por toda a eternidade. Então você vai passar a eternidade admirando a formosura de Deus, vendo a glória de Deus, se regozijando na justiça de Deus que não faz nada errado, recebendo o poder de Deus, continuando a depender dele para todas as coisas. Ele continuará sendo Deus, e eu não consigo imaginar nada melhor do que viver ao lado dele para todo o sempre. Então a eternidade é o momento de colocar todas as coisas no seu devido lugar, porque o pecado é uma troca de papéis. Eu tenho que colocar o Senhor na qualidade de servo e me colocar na qualidade de Senhor. Deus, o Senhor fala A, sinto muito, é B. O pecado é uma inversão de papéis. Eu me coloco como Deus e tenho que colocar Deus como meu empregado. Olha, Deus, o Senhor quer isso, vou fazer aquilo e se der por satisfeito. No céu não tem esse tipo de coisa. Deus será Deus para todo sempre e nós teremos o reconhecimento correto do que é estar com Ele. Mas da mesma forma que a eternidade é uma continuação daquilo que é temporal, aquele que não vive com Deus hoje, não anda com Deus hoje, não quer contemplar a beleza de Deus hoje, não fará isso por toda a eternidade. Por quê? Porque não quis, porque não desejou, porque não achou isso válido. Você continuará sendo você mesmo do outro lado, e as suas escolhas serão respeitadas. Então, em nome de Jesus, escolhe hoje, pois a vida, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Bênção e maldição que começam hoje e durarão pela eternidade. Escolhe hoje, pois a vida, escolhe o céu, escolhe a eternidade com Deus, não escolhe a eternidade longe dele. E eu quero perguntar se há alguém nessa noite que quer aceitar o céu na sua vida, porque o inferno foi preparado do diabo e dos seus anjos, não é para você. Para você foi preparado viver sem pranto, sem luta, sem dor, abraçado com Jesus Cristo, na comunhão dos santos. Há alguém que quer aceitar Jesus como seu perdoador e receber o dom da vida eterna? Levante a sua mão e não perca tempo. É decisão de vida ou morte. Deus ama você. Ame-se como Deus te ama. Pare de escolher errado. Pare de achar que você é o dono da situação. Você é pó, você é cinza e você tem um Criador para prestar contas. E a vida no céu começa naqueles que reconhecem que são chamados para prestar conta diante dele. Você não é capaz de entrar no céu por sua própria capacidade, mas Jesus morreu por você para te dar a oportunidade de entrar lá, se crer na boa notícia que a porta do céu está aberta para todo aquele que crê em Jesus. Há alguém nessa noite que quer aceitar o dono do céu na sua vida? Levante a sua mão, sem detência, sem demora de tempo. Não vale a pena viver o inferno agora e nem tampouco na eternidade. Alguém quer aceitar Jesus para perdão dos seus pecados e aprender uma nova maneira de viver? Alguém quer se reconciliar com o dono do céu
Havia outro lugar melhor que esse? Não, só lá tem a vida eterna. Só tem vida e vida com qualidade. Sendo assim, que Deus abençoe os irmãos. Igreja do Jandaia, que a nossa vida, até o momento do final de todas as coisas, seja um desfrute cada vez melhor do céu na terra. Deus abençoe os irmãos em Cristo. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos os meios amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora mostrar o reino de gozo celeste que Deus quis para nós ter. Viver, com que todo mundo